E vamos começar o programa de hoje com ele, Dr. Maurício Gadibem, nessa coluna Mente Aberta, que realmente está trazendo para a gente essa possibilidade de abrir a mente e viver cada vez mais feliz. Tudo bem, Dr. Maurício Gadibem? Tudo bem, muito bem. Começando o ano, dia 15 já, o ano já está esquentando, turbinando para poder a gente começar o ano. Vamos começar falando de um tema, então, O que nós vamos falar hoje? Disfunção sexual feminina. Opa! Esse assunto realmente, a gente sabe, como eu disse no início do programa, dá pra gente falar aí uns 5 programas direto sobre isso, né? Sim, essa questão da sexualidade ela é muito importante porque ela diz respeito diretamente à qualidade de vida, diz respeito a todos nós e à qualidade de nossas vidas. Sim. Vamos falar um pouquinho, vamos definir o que é essa disfunção sexual feminina. Bem, a disfunção sexual feminina ela pode ser entendida como uma síndrome clínica que pode ser transitória ou permanente e caracterizada pela presença de sintomas, de queixas que resultam em insatisfação sexual. Isso significa o seguinte, que há um bloqueio que pode ser parcial ou total da excitação ou do desejo até anterior à excitação e também da sensação de prazer, do orgasmo por parte da mulher. Quer dizer, em alguma dessas fases de um relacionamento sexual, a mulher está insatisfeita, aquilo lá não lhe dá prazer, ela não se sente completa, ela não se sente fazendo parte de um relacionamento. Mas isso é comum? Infelizmente, isso é muito comum. Existem algumas pesquisas que nos mostram que em torno de 30% das mulheres têm queixas de disfunção sexual. Queixas assim, e as principais queixas das mulheres são de falta de desejo e de falta de orgasmo. São cabeças diferentes, né? O homem pensa de uma forma, a mulher de outra. O homem consegue se excitar rapidamente, né? Chega em casa à noite, se excita tranquilamente. A mulher não, a mulher precisa de todo um envolvimento. Eu ouvi isso uma vez de um padre falando que durante um casamento ele falou que a mulher, para chegar à noite e ela se sentir tranquila para aquela relação, essa troca tem que começar já no café da manhã, com um bom dia, com um carinho, com um abraço, um diálogo durante o dia. Para essa mulher chegar no final do dia envolvida. É muito interessante isso, né, Angélica? Porque as mulheres elas precisam ser mais, isso que você falou, de ser ouvidas, e nós estamos aqui falando em dar voz às mulheres, né? As mulheres elas se sentem insatisfeitas sexualmente, grande parte das mulheres, e não falam. Nem com o parceiro, nem com o médico, com o ginecologista, primeiro, e não resolve. Porque existe muita vergonha, a mulher tem muita vergonha de falar da sua sexualidade ou dos seus sentimentos em relação à sexualidade. E, por outro lado, também há um despreparo dos profissionais, especialmente dos ginecologistas, em abordarem esse assunto. Grande parte dos ginecologistas não entendem, parece que não entendem que a sexualidade faz parte da saúde. Será que também... Porque eles cuidam mais da parte anatômica, orgânica né? E não da parte psicológica, emocional, né? Isso é fundamental que a gente chame a atenção aqui, porque toda relação sexual, antes de tudo, é uma relação. Ela tem que se constituir numa relação. A relação, precisa ser sempre contextualizada e todas as queixas, principalmente as queixas sexuais, elas precisam ser contextualizadas. Nós não somos seres simplesmente biológicos, orgânicos, físicos. Nós também somos seres emocionais, mentais, afetivos. Toda relação ela é construída dentro de uma cultura, dentro de uma sociedade, dentro de um tempo. Tudo isso, a forma como essa pessoa foi criada, a forma como essa pessoa se valoriza ou não, a autoestima dela, tudo isso diz respeito direto a como essa mulher vai se sentir dentro de uma relação com o seu marido, com o seu parceiro, enfim. E até mesmo a relação que ela teve aí na infância, imagino eu, com o pai também, né? Como é que foi essa figura paterna ou essa figura masculina para ela? A Angélica está quase uma psicóloga aqui, né?
Lindo isso que você falou, porque isso é tão verdadeiro. Quer dizer, nós levamos... A gente brinca às vezes assim, quando você vai para a cama com a sua mulher, vão mais 6 pessoas. Quer dizer, vai você com seu pai, com a sua mãe, a sua mulher com seu pai, com o pai e a mãe dela. Quer dizer, vai aquele monte de representações e tudo isso vai influenciar depois na forma como esse casal vai se relacionar. Sim. Em relação à terapêutica desses quadros de disfunção, e eu vou chamar a atenção de novo, falta de desejo e falta de sentir prazer, de orgasmo, que são as principais queixas das mulheres. São coisas diferentes também, né? Porque tem aquela mulher que não sente desejo, não tem muito interesse, né? Mas isso não é normal. Sexo. Sim, isso mas não é normal numa relação. Sim, isso é que exatamente. Precisa ser chamado a atenção. Está acontecendo alguma coisa se você está insatisfeita. Você não deve ficar submissa, submetida. É como se isso fosse uma coisa normal a ser aceita. Mas também é preciso avaliar se ela não tem desejo sexual por aquele parceiro ou se ela nunca teve desejo sexual por ninguém. Isso é outra questão. Exatamente. Isso é um outro ponto, né? Que também precisa ser analisado dentro dessa terapia. Quer dizer, se é um problema com aquele parceiro ou se de fato é um problema dela. Né? Alguns estudos foram muito importantes de Master e Johnson para poder trazer à tona essa questão toda da sexualidade. E esse casal, Master e Johnson, eles diziam assim que a terapêutica para isso não devia ser individual, não devia ser para aquela pessoa que está com problema de insatisfação, mas toda a abordagem terapêutica devia ser voltada para o casal. Sim. E não para uma pessoa. Sim. Isso vem se modificando. Existe uma coisa muito interessante acontecendo nos tempos atuais, que é essa mudança de paradigma. Quer dizer, se de um lado existia esse casal de cientistas que dizia assim, vamos olhar o casal. O casal é que está com problema, não é só uma pessoa. Hoje em dia, essa visão, esse olhar sobre o casal está se modificando e está se dando um caráter muito biológico, muito cientificista, positivista para essa questão sexual. Diante da relação sexual para o orgânico, da relação a dois do casal, isso está virando uma coisa biológica. Então, isso tudo vem se modificando, principalmente agora com o advento dessas medicações, dessas novas medicações para poder lidar com a impotência, principalmente a impotência masculina. Sim. Quer dizer, essa questão do Viagra, desses medicamentos que ajudam na ereção. Nós estamos mudando o foco do casal para ser um problema do homem. Do indivíduo. É como se fosse o problema, não fosse a potência, fosse ter ereção. E quando eu falo em potência, eu falo em casal. Eu falo de ser um casal potente, um casal que dá certo. Sim. Um casal que combina e que tem no relacionamento sexual mais uma expressão daquele bom relacionamento que eles têm. Porque muitas vezes também não quando o casal está conectado, ele está bem, o orgasmo às vezes não é, na verdade, o ponto principal para essa mulher, né? É mais essa relação, essa intimidade, esse jogo. Olha, eu vou te falar, você me fez pensar numa outra coisa muito importante. Quer dizer, é muito importante que essa mulher se sinta segura junto do seu marido, é muito do seu companheiro, do seu parceiro, ou nas novas configurações familiares, daquela pessoa com quem ele está convivendo. Quer dizer, isso é muito importante, porque essa mulher, às vezes, e eu digo isso, da importância dessa mulher saber que ela precisa se sentir satisfeita na relação com seu marido, porque, principalmente, se essa mulher não sente prazer naquela relação, ela vai buscar esse prazer em outras relações. E aí ela corre um risco muito grande de inconscientemente se ligar de uma forma muito confusa com o próprio filho. Quer dizer, ela sente prazer em ser mãe e busca intensificar essa forma de prazer, investe muito nesse relacionamento e o relacionamento com o marido vai ficando para trás, vai ficando desvalorizado, desqualificado. E é muito importante que essas mulheres que se sentem insatisfeitas, elas tenham a opção, a oportunidade de ter um diálogo com o seu marido, porque senão ela vai buscar outras formas de prazer e muitas vezes essas mulheres investem num relacionamento muito confuso com os próprios filhos. Elas elegem mulheres insatisfeitas sexualmente, de uma forma até comum, elas elegem um filho para poder se relacionar
sufoca esse filho e também, acaba né? criando uma relação tão confusa que compromete A o vida do desenvolvimento, a vida do próprio filho. Quer dizer, ela não está resolvendo um problema dela por um lado e está comprometendo, de outro lado, a saúde mental desse filho. Isso precisa ser dito porque essa mulher precisa se resolver na relação dela com esse parceiro dela, com o companheiro dela, para ela não colocar em risco a vida mental, às vezes, do próprio filho. Doutor Maurício, aí você já entra numa outra questão. Eu estou falando que esse programa não tem como a gente fazer com uma coluna só, que dá muito assunto para muita coisa. Mas você já me chega com uma outra questão, que muitas vezes a mulher, quando vira mãe também, ela se perde nesse meio do caminho, do papel dela de mulher, da sexualidade dela. Agora eu sou mãe. E aí ela acaba se afastando um pouco do marido. Aí pode começar também um processo de afastamento com o marido quando ela vira mãe. Nós precisamos chamar a atenção disso. Você tem toda a razão. Muitas vezes nós precisamos voltar a falar sobre isso, sim, porque nós estamos falando de saúde mental. Olha, é impressionante o número de maridos que traem as mulheres quando elas se tornam mãe. Sim. Sabe? Quer dizer, parece que não aguentam. Elas se voltam para o filho e acabou a vida dela. E, a princípio, o papel desse pai seria dar proteção, seria dar segurança para essa dupla, porque a mãe precisa mesmo se voltar, no primeiro momento do nascimento do filho, a mãe precisa se voltar para esse filho, mas ela precisa se sentir amparada por esse pai. Mas muitas vezes ela já na gravidez não aceita mais ter relação com o marido, que ela acha que pode machucar o bebê, por exemplo. Aí ela já começa a ter foco em outras coisas, depois começa a parte de amamentar, né? Ela vai se perdendo um pouco como... Não é nunca demais repetir que as pessoas, quando decidirem ter filhos, elas precisam ter um certo amadurecimento, elas precisam estar preparadas para isso. Fazer filho é diferente de ter filho. Quer dizer, você tem habilidade física para poder gerar, para poder gerar um filho, mas às vezes não tem amadurecimento, maturidade emocional para poder, de fato, ser pai e ser mãe. Lidar com um casal. O filho precisa de pai e mãe. Com certeza. Né? Essas questões, elas precisam estar sempre trazidas à tona, porque amadurecimento físico não é a mesma coisa que amadurecimento emocional. São diferentes e a gente precisaria de ter esse amadurecimento mais completo. Inclusive, nós que estamos falando de disfunção sexual aqui, nós precisamos entender que toda queixa sexual, de insatisfação sexual da mulher, ela esconde outras queixas. Quer dizer, é preciso dar voz a essa mulher para que ela possa se colocar. E aí você disse uma coisa importantíssima, que é a segurança que ela tem que ter de poder falar com o marido, com o parceiro dela. Olha, não tá legal, não tô gostando, assim não tá bom para mim, eu gostaria que você fizesse assim ou assado, dentro do relacionamento. Acho, né? Mais ainda, acho que essa mulher precisava falar com ela mesma antes. Ela precisa conversar consigo mesma para poder ver o que é que não está bem, o que é que fez ela investir nesse relacionamento, ou o que mudou para que agora ela não sentisse mais prazer nesse relacionamento. Se ela nunca sentiu. Porque você disse que é uma questão clínica. Como é que é isso? Tem tratamento? Ah, sim. Claro, a gente precisa... isso é outra... multidisciplinar, essa questão nossa aqui, ela é muito importante, porque nós estamos exatamente lidando com a esperança de que as coisas possam melhorar, né? Aquilo que tem jeito precisa de ter oportunidade de ser vivido, né? Nós precisamos ajudar as pessoas. Doutor Maurício, mas como é que ajuda? O que é? Porque o homem tem o Viagra, a mulher tem o quê? Como é que resolve o problema da mulher? Não, mas o problema do homem não é resolvido com Viagra, não. Quando o Viagra ele vem bem esconder essa questão da crise da masculinidade, na verdade. Sim. O problema só do homem colocar sujeira embaixo do tapete, né? Exatamente. Não tem nada a ver com... Mas para a mulher, como é que a gente resolve essa questão? Tá, nós já sabemos que ela precisa conversar com ela mesma, se entender como mulher, o que é que está acontecendo, o que pode ter acontecido, e aí talvez ela não consiga fazer isso sozinha. Aí, de repente, precisa de uma psicanálise, de uma terapia para ajudá-la, não? Eu acho muito importante, primeiro, os casais se reconhecerem, as pessoas, a mulher, no caso, reconhecer que precisa do outro. Acho que a primeira coisa que a gente precisa nós estamos numa sociedade tão individualista que nega essa necessidade do outro.
Então, assim, a primeira coisa... Independente, não preciso de ninguém, é isso? Não é? É uma atividade assim, e se realiza como uma atividade masturbatória em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Não. Isso é muito infantil. Se você pode, num relacionamento, sentir prazer, isso é sinal de maturidade. Isso precisa ser construído. Isso não é alguma coisa que cai do céu ou que nasceu com a gente. Isso precisa ser construído. Uma relação íntima, a gente constrói, ela não é imposta, e ela não é conseguida através de remédio. Ela é construída. Para isso eu preciso estar com uma pessoa, eu preciso buscar alguém que me complete, que vá carregar minha cruz comigo. Que eu sinto segurança com essa pessoa. Exatamente. É muito mais... Olha, essa questão, por exemplo, de gênero, que se discute muito hoje em dia, ela não passa só por uma questão de ser homem ou mulher. Ela passa muito mais pela capacidade criativa e amorosa que as pessoas têm. Quer dizer, para nós psicanalistas, o feminino e o masculino tem muito mais a ver com uma capacidade de criar e de amar que todos nós podemos ter. É muito diferente de dizer que ser potente é ter ereção. É muito diferente de dizer que ser potente para nós é conseguir manter um relacionamento. Eu tenho capacidade de construir e manter um relacionamento, apesar de tudo, com todas as dificuldades, com todas os obstáculos que a vida nos impõe, apesar do outro não ser aquilo que muitas vezes eu esperava, não ser perfeito, ou me decepcionar. Apesar de tudo, nós temos algo que nos une e que nos faz seguir em frente. Não, quero 5 programas, então, Maurício. Vamos 5 lá. programas. E eu já tô aqui, ó. Então, assim, já pode acabar, pode acabar. Eu falei, não vou acabar nada, não, porque esse assunto tá importante. Muita coisa pra gente falar. Eu acho que a gente ainda não... Essa questão do masculino e do feminino, eu acho que merecia a gente aprofundar mais um pouco. Eu acho que a gente poderia fazer em algum momento uma série um pouco maior, 3, 4 programas sobre o mesmo assunto, para a gente conseguir encerrá-lo. Eu estou, assim, empolgadíssima com esse assunto e, para mim, ele não encerrou. A gente não encerrou esse assunto, então a gente podia voltar. Não é justo que a mulher não sinta prazer. Olha, apesar de tudo, apesar de toda essa evolução, a mulher ainda é discriminada, a mulher ainda é um ser invisível. Por mais que ela lutou contra essa invisibilidade, conquistou espaços e se emancipou, olha, nessa questão sexual ainda existe uma invisibilidade feminina. Nós precisamos de ajudar essa mulher a vir à luz, a dar a luz sobre ela, dar voz a ela, porque não é justo, né? Não é justo. Mas a mulher tem várias formas de sentir prazer, né? O importante é que ela sinta prazer. Isso é importante. Junto com o parceiro, vamos junto, carregue essa cruz junto comigo, não é assim que você falou? Carregue essa cruz junto comigo, mostre para o seu parceiro o que é importante para você ser feliz. Depois a gente volta nesse assunto, combinado? Combinado. Não vai ser semana que vem, nós vamos fazer um especial. Se você quiser, mande para a gente sua dúvida, sua pergunta, sua observação, o que você pensa sobre esse assunto. Vamos deixar aqui o seu e-mail? Hoje vamos deixar aquele e-mail. mauriciogadbem@hotmail.com. Gadbem, G-A-D-B-E-M. Está aí na tela para todo mundo ver. Então está aí o contato do Dr. Maurício para que você possa mandar suas perguntas e seus comentários e a gente trazer aqui para o programa. Pode entrar também lá na página do Face, Mente Aberta. No Facebook. No Facebook, dê sua opinião. Muito bem. Combinadíssimo. Quem sabe a gente Combinadíssimo. aprofunda mais com a sua participação. Eu já estou encomendando esse assunto para um especial que eu já estou decidindo nesse segundo. A coluna é dele, mas eu que estou decidindo aqui. A gente fazer um especial no mês de maio, no mês das mulheres. Opa! Mês das mães. Mês das mães. Não, então vamos fazer no mês de março. Olha, Angélica, confundindo mãe com mulher de novo, hein? A gente está acabando de falar isso aqui. Para! Então nós vamos votar. Na verdade, é dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. Então a gente pode até antecipar para março. A mulher... Um especial. Tá bom. Vamos, em março a gente conversa mais. Doutor Maurício está querendo me expor aqui. Só pode. Adorei. Bom, então semana que vem você volta e nós vamos falar sobre... Vamos ver. Ah, é assim? Nós vamos trazer um então, assunto legal. É surpresa. Até semana que vem, então. Até semana. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.